Que toca a poesia de Deus para a vida, livro de Eclesiastes, capítulo 1, vamos lá. Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio: que grande ilusão, tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois dela. Série em Eclesiastes, a poesia de Deus para a vida. Vamos trabalhar um pouco com esse tema, nesse livro. Para isso nós precisamos introduzir o livro, você precisa se familiarizar com o livro que estamos apresentando essa manhã. Logo no verso 1, a gente nota que o livro foi escrito por um homem sábio, filho de Davi. Uma vez que Salomão é o filho sábio de Davi, não há motivo para duvidar da autoria do livro. Pertence a Salomão. O livro de Salomão, chamado Eclesiastes, significa pregador, ou aquele que reúne a assembleia, ou ainda para a assembleia. A palavra original remete a eclésia, que significa igreja, igreja eclésia, reunião da igreja, para a igreja, pregação para a igreja. Ou seja, se você é igreja, esse livro foi escrito para você. Salomão escreve o livro na sua velhice, quando ele está prestes a falecer, de modo que esse livro é uma advertência para que os jovens reconheçam a Deus em seus caminhos. E como nós estamos carentes hoje de pessoas que nos instruam, de pessoas que nos ensinem a reconhecer a Deus em nossos caminhos. O livro de Eclesiastes cai como uma luva para essa geração, que precisa urgentemente de discernimento e reconhecer a Deus na sua caminhada de fé. O estilo do livro, de A a Z, você vai perceber que é poético, tem um formato próprio, rimas, métricas e lições éticas. Nós estamos trabalhando aqui com poesia hebraica. Geralmente tem uma afirmação na primeira parte do verso e uma conclusão na segunda. É assim que a poesia hebraica se decorre, é assim que ela se transmite. É a primeira vez que nós estudamos aqui na igreja um livro do estilo poético, poético bíblico. Portanto, aproveitem bem, porque eu não sei quando a gente vai voltar para esse estilo de livro aqui de novo. Quando esse livro, Eclesiastes, é lido à parte de Cristo, ou seja, distante de Cristo, é um livro triste e deprimente. Não há nada que se aproveite aqui. Mas quando lido pela ótica do Evangelho, que é Cristo, se revela na pessoa de Cristo, é um livro melancólico, mas não triste. Tampouco deprimente, mas cheio de vida.
E é assim que nós vamos abordá-lo. Não só nessa mensagem, mas em todas que virão. Nós vamos abordá-lo de uma maneira cristocêntrica, cristológica, evangelística, para que a gente receba desse livro, sim, vida. Vida. O título da mensagem de hoje é Entenda os ciclos da vida. Porque é esse o argumento de Salomão. Ele está falando aqui o tempo todo nesse capítulo sobre como as coisas se repetem, sobre como tudo é vaidade, vaidade das vaidades, citado mais de 30 vezes pelo autor do livro. Ele diz que tudo é em vão, ele diz que nada serve para nada, que não adianta ficar trabalhando que você não vai receber, que não adianta viver porque a vida é uma monotonia, ou seja, ciclos, cíclico. E o nosso desafio aqui essa manhã é entender como Deus usa esses ciclos na nossa vida para a sua glória. E para isso, para ilustração, eu trouxe aqui essa manhã um homem chamado Sísifo. Um homem chamado Sísifo aqui essa manhã, para a gente entender como Deus usa os ciclos para a sua honra e para a sua glória. Quem foi Sísifo? Na mitologia grega, Sísifo, vou explicar da minha maneira, do meu jeito, é um malandrão, é alguém que quer ganhar as pessoas na conversa, é um 171. Sabe o Agostinho Carrara, da Grande Família? É esse cara. E ele vai lá e um dia ele quer enganar a Zeus. E por ter enganado a Zeus, ele condena Sísifo ao inferno, ao Hades. E lá, ele encontra o seguinte castigo. Sísifo, ele precisa empurrar uma pedra de mármore enorme até o topo de uma montanha. E quando ele está prestes a atingir o cume da montanha, quando ele está prestes a atingir o topo, uma força sobrenatural o empurra para baixo. E aí ele tem que começar esse trabalho todo de novo, pela eternidade da eternidade. Sísifo está perdido em monotonia, cansaço, rotina, em um ciclo vicioso. Quantos aqui essa manhã não se sentem um pouquinho como Sísifo? Quantos estão encerrados nos próprios problemas, dando voltas e girando em círculos, sem conseguir chegar a lugar algum? São os mesmos conflitos no casamento, os mesmos conflitos no trabalho. A vida é estagnada, ela não muda, ela vive parada. O verso de número 2, o sábio Salomão diz o seguinte: que grande ilusão, tudo é ilusão, na sua versão está, tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É o que ele diz. Em sua velhice ele fala, olha, o homem faz tudo por vaidade, porque não tem razão alguma de se viver. A gente vive uma vida inteira preso em ciclos, a gente vive uma vida inteira girando e girando e não sai do lugar. É o que Salomão está dizendo. O verso de número 3, ele aprofunda esse pensamento. Olha o que ele diz, que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, nem um pouco, é em todo o seu trabalho. Por que ele se esforça tanto debaixo do sol? Por que o homem trabalha tanto? Por que o homem luta tanto? Por que o homem quer ganhar tanto dinheiro? Para que tanto esforço? Você com certeza já ouviu a expressão que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, é ou não é? A gente sabe que a maioria de nós não vai ficar rico, nem milionário. E talvez se você ficar, você não vai ser mais feliz do que você é hoje. Então parece que o trabalho e o esforço humano mostram a nossa vaidade. Que tudo é em vão. Que o trabalho não serve para nada. É o argumento de Salomão. Você acorda, toma banho, toma café da manhã,
e tudo parece exatamente igual. Segunda foi igual quarta, que foi igual quinta, que foi igual terça, e às vezes você acorda e está tão habituado que você não sabe nem que dia é, porque são todos iguais. E você está nessa rotina cansativa e trabalhosa. É o trabalho. Salomão chegou no final da vida para dizer, olha, isso é vaidade, não serve para nada. A gente trabalha e o trabalho não tem significado. Ciclos. Andar em círculos. Você já se imaginou perdido em uma floresta e dizem que aqueles que se perdem em uma floresta e não tem técnica, é automático. Você vai andar em círculos. Eu não sei o porquê, não sou técnico nessa área, mas eu sei que quando você se perde em uma floresta e não é habilitado a andar por entre o mato, sei lá, você naturalmente anda em círculos, anda em ciclos. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de círculos. E já que a vida é feita de círculos ou ciclos, eu vou representá-los. Eu não sou muito bom em linguagem de sinais, mas eu vou representar os ciclos da vida. Eu achei uma forma muito inteligente de representar os ciclos. Eu vou fazer isso daqui, ó. Vocês entenderam? É um círculo. Foi assim que eu decidi representar os ciclos da vida. Gravem esse movimento. A vida é feita de ciclos. Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido de tudo? Que diferença eu vou fazer no mundo? O verso de número 4 responde as suas perguntas. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O verso de número 4 respondeu: qual o sentido da vida? Nenhum. Para que você serve? Para nada. Qual é a sua relevância? Absolutamente nenhuma. O planeta já existia antes de você e vai continuar a existir depois que você se for. E a sua contribuição para esse planeta em que a gente vive é nula, é nenhuma, é zero. Que livro encorajador, não? Que livro encorajador. Nós viemos para a igreja com perguntas e Salomão só aumenta as nossas perguntas. A sua existência não mudará o jeito das coisas. Não vai provocar transformação geopolítica. Pode viver. Viva. Mas viva sabendo que a vida não tem sentido. É isso que Salomão está dizendo para a gente. Tem um amigo meu que é pregador. Um dia ele falou assim para mim: nossa, sabe o que eu queria? Eu queria que através do Evangelho a Rússia e os Estados Unidos se unissem. Que todos parassem para me ouvir. Que eu entrasse nesses países onde o Evangelho é proibido. E eu pregasse para multidões e todo mundo gostasse de ouvir o que eu tenho a dizer. E eu tivesse o ouvido e a atenção desses grandes líderes mundiais. E eu conseguisse fazer com que o mundo fosse uma única e grande nação. Eu queria ser importante desse jeito, desse modo. Eu falei: quem que você quer ser, o anticristo? Parece. Cuidado com a síndrome da relevância. A relevância ela tem que passar no crivo de para quem eu sou importante e para quê. Porque às vezes eu sou importante para o diabo. Às vezes eu estou sendo importante para os propósitos dele. Ou para a minha carne. Para essas pessoas eu não quero ser importante nem relevante. Nem ter significado. Cuidado pela sua busca por relevância. A relevância da vida não pode ser maior do que o Deus que dá a vida. Isso é uma contradição. E falando de gerações, é importante a gente perceber
que apesar de tudo ser cíclico e problemático nessa vida, tudo tem um fim. Tudo tem um final. Do ponto de vista do observador, a nossa vida é, olha eu fazendo círculo, cíclica. Do ponto de vista do observador, a nossa vida anda em círculos. Tudo monotonia, tudo vaidade. Mas seres vivos nascem, crescem e morrem. Gerações vêm, gerações vão. Seres vivos têm começo, meio e fim. E esse é o segundo movimento da mensagem essa manhã. Eu escolhi fazer assim, porque eu sou muito criativo. Então eu vou fazer 3 pontinhos. Início, meio e fim. Essa é a nossa história. Grave isso. Grave esse movimento, ele é importante. Mas se você quiser ainda mais provas de que você é um verdadeiro refém dos ciclos, Salomão vai apontar para os astros. Olha o que ele diz no verso de número 5. O sol nasce, o sol se põe, se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. Porque afinal de contas, do ponto de vista do observador, o sol nasce e se põe todos os dias. E nada muda. É o mesmo sol diante da gente, irradiando a mesma luz, e a gente está vivendo debaixo dele um dia igual ao outro. Ou se você não quer olhar para os astros, você pode olhar para o vento. Verso de número 5. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas, até mesmo o vento faz ciclos. Até mesmo o vento dá voltas. E acaba no seu ponto de partida. O vento vem e vai, meu irmão. Ninguém sabe onde começa nem onde termina. Se os astros são cíclicos, se o vento é cíclico, a sua existência também é uma tremenda monotonia, fadiga, cansaço, tédio. Agora, se você ainda não estiver satisfeito com todos esses exemplos, você não precisa olhar para o sol, nem para o vento, nem para o... Você pode olhar para as águas. Olha o verso de número 7. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr para lá. Quer coisa mais cíclica do que as águas? Eu tive aula de geografia na 4ª série. Eu sei que é assim, chove, enche os rios desaguam no mar e o mar, oceano. Eu sei que é assim. E sempre vai ser assim. Não tem coisa mais cíclica do que as águas. Chove, vai para o mar e tudo acontece de novo. Tudo é uma grande monotonia e cansaço. Ciclos. Como eles são cansativos, não? Quem consegue explicar esses ciclos? Estou num problema que eu não consigo sair. Queria que a minha existência fosse melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Queria que a minha vida tivesse significado. Nada muda. Nada nunca muda. Sísifo, nosso herói do início da mensagem, nos mostra que o inferno é trabalhar em vão, que a rotina é tortura. E não me enganem, nem se enganem. Eu sei que todos essa manhã em algum momento já pensaram assim. Você se sente assim? Ou vai passar a se sentir assim depois dessa mensagem? Pelo menos. Todo esse enredo me lembra muito uma música pop de grande sucesso. Eu não sou um fã, mas automaticamente eu me lembrei dessa música. Eu acho que você vai se lembrar também.
É uma música assim, não vou cantar, vou só recitar. Não temam. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Eu não sei se o autor leu Eclesiastes, o autor dessa música, mas é exatamente isso que está escrito no verso 9, sobre ciclos. Acompanha comigo o verso 9 e vê se não é isso. O que foi será, e o que se fez se fará novamente, e não há nada novo debaixo do sol. Vê se não é a mesma ideia, apenas as palavras diferentes. Inconscientemente, ele reproduziu aquilo que está no coração do homem, a eternidade. Deus, que é eterno, colocou esse atributo em nós, no nosso coração, a eternidade. Nós ansiamos por viver algo mais. Nós ansiamos por significado. Nós ansiamos por posteridade, por deixar legado. Mas somos presos pelos ciclos da vida, no indo e vindo infinito, nesses ciclos. E ainda que a vida seja feita de ciclos, adivinhem, ao mesmo tempo, a vida também é como uma onda do mar. Tem começo, meio e fim. Passa rápido. Chegamos no final. E eu sei que você está pensando, ufa, graças a Deus. Pastor, Deus me livre de Eclesiastes, pastor. Eu achei que ia ser um livro proveitoso. Deus me livre dessa mensagem. Que isso, que livro depressivo, que livro triste. Mas eu avisei para vocês que a parte de Cristo, que longe de Cristo, esse é o livro mais triste do mundo. Esse é o texto mais triste do mundo. A depressão de Salomão acaba meio que impregnando na gente, não é? Eu me senti assim quando li, pelo menos. Mas não se preocupe, porque a Bíblia é um livro só. E todo livro que nós lemos na Escritura, nós lemos com a ótica do Evangelho. Todo livro que nós desbravamos e nos aventuramos na Bíblia, a gente lê a partir dos olhos de Cristo. E quando a gente lê a partir dos olhos de Cristo, tudo muda. Tudo toma um significado totalmente novo. Sabe por quê? Porque Cristo é eterno. E esse é o terceiro e último movimento que eu quero que vocês gravem. Uma corrente que não tem começo e nem fim. Uma corrente eterna. Uma corrente que avança. Uma corrente que você não consegue enxergar o começo, não consegue enxergar o fim, mas você vê que ela passa por você. Esse é o último movimento. Ciclos, começo, meio e fim, e um Deus, um Cristo que é eterno. Vamos enxergar agora a partir da ótica de Cristo que é eterno? Eu convido você. Eu te desafio. Vamos fazer isso. Por que a gente não começa respondendo as perguntas de Salomão? Vamos responder as perguntas de Salomão. Verso 3. Que vantagem tem o homem no seu trabalho? É a pergunta dele. A resposta de Cristo: todo. Todo. Se ele perceber que o supremo trabalho, aquele que ele jamais conseguiria realizar, já foi feito por ele na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para poder te dar salvação, isto é, te dar a chance, a oportunidade de ter um relacionamento de filho, de filha para com Deus. Na cruz, Deus te adotou como filho.
Um trabalho que com o seu maior esforço você jamais poderia comprar ou pagar. Deus te deu gratuitamente na pessoa de Jesus. E esse supremo trabalho te dá uma alegria tão grande, um regozijo tão forte, uma transcendência tão grandiosa, que você pode servir a todos em qualquer situação, quaisquer que sejam os meios. Porque a sua alegria não está no seu ofício ou no que você pode executar. A sua alegria está na salvação, na obra que Deus te deu. Então todo serviço é serviço. Verso de número 4. Salomão afirma, olha, a vida é em vão, porque a terra permanece a mesma. Qual é a visão de Cristo? A terra permanece a mesma, mas você não. 2 Coríntios 5,17. Aquele ou aquela que está em Cristo é uma nova pessoa. A terra é a mesma, mas quando Cristo entra na sua vida, você muda completamente. A terra é igual, mas você não. Para pensar um segundo. Deus projetou para que todas as coisas continuassem iguais. Deus projetou para que tudo continuasse do exato jeito que é, exceto o seu coração. Exceto o seu coração. O seu coração ele fez questão de mudar. E com um novo coração, dirigido por novos princípios, você pode aplicar esses princípios na sua rotina e nesses ciclos, a fim de mudar a sua história de vida. Você compreende? Aquele que beba, não beba mais. Aquele que furte, não furte mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Em Cristo, eu tenho um novo olhar para o mundo. Eu sou capaz de fazer coisas novas. Ou às vezes você já é cristão, você já é convertido, mas se esqueceu da obra de santificação que Deus está fazendo na sua vida. Ressuscite esse verso na sua mente e perceba que você foi feito para algo maior do que essa santidade rasa que você está oferecendo. Se é que dá para chamar de santidade isso que você está vivendo. Seja piedoso, seja piedosa. Deus está vendo. O que é a conversão, irmãos? Se não um novo olhar, um olhar sobrenatural para o mundo em que vivemos. As coisas estão do jeito que estão, mas você não está. Vamos para o verso de número 5. Salomão vai dizer, o sol nasce e se põe todos os dias. Tudo bem. Mas Isaías 60, verso de número 1 vai dizer que o sol da justiça já nasceu. E o sol da justiça é Jesus. Se o sol da justiça ilumina você, se a luz de Cristo ilumina a sua vida, você não anda mais em trevas, mas você tem a luz da vida. E quem anda na luz não tropeça. Sísifo, ele tropeçava. Ele estava envolto nos seus ciclos. Mas o iluminado por Deus, o iluminado pelo sol da justiça, persevera com alegria. Porque ele sabe que os seus ciclos têm propósito. Sísifo foi condenado a ficar a eternidade daquele jeito. Não é o seu caso. Porque por mais que as coisas pareçam monótonas, tediosas e chatas, Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua perseverança. O salvo, ele sabe que os ciclos o aprimoram para a eternidade. Eles fazem com que o salvo seja mais parecido com a pessoa de Jesus.
É na monotonia que Deus treina a nossa perseverança. É na monotonia que Deus treina a nossa fidelidade. É na monotonia e na chatice que a vida às vezes se torna que Deus treina a nossa paciência. E quanto mais eu me entrego para a minha rotina, em nome de Jesus, mais parecido com Ele eu sou. E mais isso alegra o meu coração. Cristo nos dá uma perspectiva totalmente nova em relação à vida, em relação a como viver. O verso de número 6 vai dizer que o vento sopra para o sul e para o norte. Sim, é verdade, irmãos. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E se você é nascido do Espírito, não importa para onde o vento sopre, não importa para que direção o vento vá ou que você vá com o vento, você evidenciará os frutos de amor, paz, mansidão, domínio próprio, fé, paciência, bondade que Deus colocou no seu caráter. Ciclos servem para que a gente demonstre para essa sociedade caída o caráter que Deus nos confiou. Ciclos servem para que não importa a direção que a gente tome na vida ou as decisões que a gente faça, alguém que está de fora nos olhando seja sempre positivamente afetado. A monotonia da sua vida pode ser alavancada por Deus ou plataforma de Deus para atingir alguém que está perdido. Não se engane. Deus quer te usar na monotonia da vida. Deus quer te usar nesses ciclos. É com esse seu colega de departamento. É com esse seu colega de escola, de faculdade. Deus quer te usar. Essa geração é uma geração que vive profunda crise existencial. É uma geração que vive em círculos e não sabe para que ela serve, para que ela foi formada. E quando eu penso em crise existencial, me vem uma pessoa na Bíblia, uma mulher, a mulher samaritana. Uma mulher que a gente não sabe o nome, uma mulher que Cristo se encontrou com ela num poço. Ela vivia a monotonia da vida, você compreende? Porque todos os dias, uma vez que era adúltera, todos os dias ela era largada sozinha para ir àquele poço tirar água. Essa história nos é relatada no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, capítulo 4. Essa mulher vai tirar água todos os dias, marginalizada, com aquela rotina tediosa, acreditando ou não se havia um Deus que olhava por ela ou que a amava. E um dia, Cristo está sentado à beira daquele poço para quebrar a monotonia dos seus dias, para quebrar a sua rotina. Todos os rios vão para o mar, não é? É o ciclo das águas. E a respeito do ciclo das águas, que diz no verso de número 7, Deus também fala para essa mulher do poço em busca de significado. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Cristo promete água viva. Ele diz em João 10,10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu venho para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é o significado da vida. Jesus é o motivo da vida. Jesus é a razão da sua existência. Você nasceu para fazê-lo feliz. E quando ele te atinge, quando ele se apresenta a você, ele te dá sentido.
O seu sentido é servi-lo. Aquela mulher foi tão impactada pelas palavras de Jesus, que não foi nada leve com ela. Jesus chega para aquela mulher e disse: olha, você faz muito bem em dizer que você não tem marido, porque 5 você já teve, esse agora não é teu. A mulher trocava de marido direto. E ela voltou para o seu vilarejo, cheia de coragem, uma mulher muda, uma mulher marginalizada, uma mulher que era colocada à parte daquela sociedade. Ela volta para o seu vilarejo e ela diz o seguinte: venham ouvir esse homem pregar, porque ele tem dito tudo aquilo que eu tenho feito. O que são as palavras dessa mulher, se não, venham ouvi-lo, porque ele transformou a minha vida. Venham ouvi-lo, porque eu era vazia de significado, detida na rotina da vida, e ele me deu uma nova trajetória, e ele me deu uma razão para existir. Eu sei que dizem os livros de autoajuda. Os livros de autoajuda dizem o seguinte: tudo muda quando você muda. Mas Deus em sua palavra diz: Ele me mudou, Ele me transformou. Tudo muda quando Ele me transforma. É isso que diz a Bíblia. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Vamos dizer não a esse evangelho que te dá 5 passos ou 6 passos para alguma coisa. Cristo deve ser suficiente para você. Versos de número 10. Será que existe alguma coisa na qual se possa dizer isso é novo? Sim. Uma vez que tudo muda quando Ele me muda. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele ou aquela que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas ficaram velhas e tudo se fez novo. Respondendo Salomão: há algo nesse mundo que se possa considerar novo? Sim, eu e tudo. Porque eu sou uma nova criatura, e porque eu sou uma nova criatura, tudo ao meu redor se fez novo. As antigas práticas, os antigos pecados, as maldades da minha mente, meu modo de ser, de falar, de vestir, tudo mudou. Eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Porque Jesus transforma por inteiro. Ele diz no 11: já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois dela. Haverá sim. Os santos, a igreja, o corpo formado por Cristo. Vocês, se não têm, terão filhos, e que os filhos de vocês sejam santos, que os filhos de vocês sejam cristãos, verdadeiros, não de nome, mas coração, mente e atitude. Eu já estou ensinando os passos para o pequeno Ian conhecer esse Deus Criador, conhecer esse Deus que se apresenta para ele. Nós ainda nessa igreja não tivemos a oportunidade de ver gerações de crentes nascidos em berço evangélico ou berço cristão. Mas nós veremos. Veremos gerações, filhos, netos e bisnetos de pessoas nascidas nessa igreja, que desde pequenas vão crescendo e percebendo que já pertencem ao Senhor, percebendo que foram eleitas por Deus. Essas são as benéfices, essas são as bênçãos daquele que olha para o mundo com uma visão evangélica, com as lentes do Evangelho. Sabe por quê? Aquele que é eterno invadiu os ciclos da vida para mudar a sua
história e te dá um novo fim. Levante-se, fique de pé, eu quero orar com você.